Olá, estudantes, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, terceiro vídeo da nossa sequência de olho no Enem. Nesse vídeo, gente, vai ser um vídeo um pouquinho diferente, porque eu vou trazer uma demonstração, tá bom? Demonstrações geralmente não são fortes do Enem, tá bom? Mas essa em particular, como é um tema que eu acho assim muito central por envolver, por ser, vamos dizer assim, a porta de entrada para outros temas que a gente vai estudar mais à frente, eu acho que vai ser bacana de trazer essa demonstração aqui para vocês, beleza? A aula de hoje tem o tema, então, triângulos, retângulos e seus causos, e ela começa com um diálogo. Observe, então, esse diálogo. Ih, mané, eu não trouxe esse quadro hoje, rapaz. O patrão vai passar aí, como é que nós vamos fazer? Isso é fácil. Pega 3 pedaços de madeira que a gente dá um jeito. Como assim? É assim, ó. Nós vamos pregar esses 3 pedaços de madeira em forma de triângulo. Mas os lados deles tem que ter 60 centímetros, 80 centímetros e 1 metro. Aí a gente consegue resolver esse trem. Que história é essa, homem? Escuta o que eu tô falando, só. Agora olha aí os lados de 60 centímetros e 80 centímetros. E veja se eles não estão nos quadros. Prontinho, mané. Parece mesmo que tá nesse quadro. Ih, dei sorte. Ó o patrão vindo ali. Sorte? Isso é matemática, ó. Teorema de Pitágoras. Bom, gente, esse diálogo entre esses dois operários da construção civil, ele mostra para nós uma das aplicações práticas do Teorema de Pitágoras. No canteiro de obras, na construção civil, quando você quer verificar principalmente se duas paredes estão no esquadro, ou se quaisquer outros dois elementos de construção eles estão no esquadro, você pode construir um esquadro de madeira dessa forma. No final do vídeo eu vou falar um pouquinho mais a respeito, aguarde aí, que você vai ver algumas aplicações interessantes sobre Teorema de Pitágoras na construção civil. Vou fazer agora, gente, a demonstração, uma demonstração que ela é muito visual. Existem diversas possibilidades de demonstrar o Teorema de Pitágoras. Eu gosto de apresentar dessa forma aqui porque ela é bastante interativa. E aqui, gente, tanto para essa demonstração quanto para o exercício que nós vamos fazer mais à frente, eu já recomendo que você faça algumas coisas. Primeiro, pause o vídeo nos momentos após eu falar alguma coisa que você estiver pensando, que você estiver tentando resolver uma questão, tá? Que você estiver tentando visualizar alguma coisa que está sendo falada ali. Pause o vídeo, faça suas anotações no seu caderno, na sua folha. Não tenha receio de fazer anotações agora, porque é muito importante que você procure assimilar esses conteúdos. Então, isso vale tanto agora para a demonstração como para o exercício que nós vamos fazer mais à frente. Beleza? Essa demonstração, gente, ela parte da ideia seguinte: nós temos dois quadrados congruentes, um quadrado do lado esquerdo e um quadrado do lado direito. Tudo bem? Congruentes, gente, significa que eles têm dois lados de mesma medida e todos os lados, aliás, de um dos quadrados têm a mesma medida que os lados do outro quadrado. Então, os dois quadrados eles têm lados com a mesma medida e ângulos internos com a mesma medida. Qual que é o tamanho do lado desses quadrados? É A mais B. Tanto o quadrado da esquerda quanto o quadrado da direita, certo? A única diferença, gente, é que dentro desses quadrados eu fiz divisões diferentes, mas o quadrado da esquerda e da direita são os mesmos. Vocês podem observar, inclusive, se vocês conseguirem contar aquelas malhas ali de dentro, vocês vão ver que todos eles têm a mesma quantidade de quadrados, de quadradinhos, né? Das malhas ali que dá para ver um pouquinho. Tá um pouquinho aí numa cor mais bege, né? Mais ou menos nessa cor, tá bom? Então esses dois quadrados, eles são congruentes e qual que é a medida do lado deles? É A mais B, beleza? Bom, se nós formos calcular a área desses quadrados, nós devemos fazer A mais B elevado ao quadrado. Notem que o A mais B está entre parênteses e esse A mais B que eu estou elevando ao quadrado. Ou seja, eu tenho um quadrado da soma, beleza? Quadrado da soma me gera um trinômio quadrado perfeito, produto notável, beleza? Então, A mais B elevado ao quadrado é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Se você não se lembra desse produto notável, eu recomendo que você pause o vídeo e que você faça a distributiva. A mais B, entre parênteses, ao quadrado, significa A mais B vezes A mais B. Ao desenvolver A mais B vezes A mais B, você vai chegar em A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado.
Só que eu recomendo, gente, que vocês memorizem esses produtos notáveis, porque eles são de grande ajuda para nós, nos ajuda a resolver exercícios mais rapidamente e também a desenvolver algumas outras noções que nos ajudam na resolução de exercícios, tá bom? Mas se você ainda não memorizou, então procure resolver aí aplicando a distributiva. Bom, então vamos analisar primeiramente o quadrado do lado esquerdo. Esse quadrado do lado esquerdo, ele está dividido em 4 retângulos. Como assim 4 retângulos, professor? É, porque nós temos um retângulo que ele tem lados A e A, ou seja, é um quadrado. Ué, professor, é quadrado ou retângulo? Todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado, beleza? Então, qual que é a área desse retângulo de lados A e A? É A vezes A ao quadrado, porque ele é um quadrado, beleza? Nós temos também um outro quadrado no canto inferior direito, cujo lado vale B. Então, qual que é a área dele? A área do quadrado é lado ao quadrado, B vezes B, B ao quadrado. E nós temos dois retângulos. E qual que é a área de cada um desses retângulos? Bom, a base desses retângulos é B e a altura é A. Ou a base é A e a altura é B, você que escolhe, tá bom? Num retângulo, gente, você pode escolher qualquer um dos dois lados chamar de base e o outro ser altura, beleza? Geralmente, quando nós estamos olhando para a folha, né, a gente costuma associar que a base é o que está na horizontal e a altura na vertical. Mas isso não tem nada a ver, tá bom? Então, como é que nós calculamos a área do retângulo? Base vezes altura, B vezes A ou A vezes B, né? Comutativa, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, o retângulo do canto superior direito, ele tem área AB, e o retângulo do canto inferior esquerdo também tem área AB, beleza? Então, assim nós chegamos à área do primeiro quadrado. Nós chegamos ali à área dele todo, é a área dessas 4 partezinhas aí, desses 2 quadradinhos e desses 2 retângulos. Bom, conhecendo esta área, agora nós vamos compará-la com a área do quadrado da direita. Nós vamos analisar primeiramente a área do quadrado da direita. Esse quadrado da direita, a gente tem que lembrar que os lados dele são A mais B. A única coisa é que eu distribuí, né, vamos dizer assim, esse segmento de reta dentro dele, esses 4 segmentos, de uma outra forma. Mas se você for verificar, se vocês forem analisar, os lados têm a mesma medida, né? A soma deles vai dar sempre A mais B, certo? Bom, como é que nós conseguimos calcular a área de um triângulo? A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Lembra sempre, gente, anota isso aí, vou falar até devagar aqui para você lembrar. A altura sempre é perpendicular à base. Quando a gente fala em altura, a gente está falando sempre em algo que é 90 graus, beleza? A altura sempre é 90 graus. O que acontece, gente, é que se você tem um triângulo retângulo, os dois catetos serão perpendiculares, beleza? O ângulo formado entre eles é exatamente 90 graus. Então, num triângulo retângulo, você pode considerar um lado como base, um cateto como base e outro cateto como altura, tá bom? No triângulo retângulo, gente. Eu vejo às vezes em provas muitos estudantes que eles multiplicam quaisquer dois lados do triângulo. Tem que tomar cuidado, gente. Se ele for retângulo, você pode multiplicar os dois catetos um pelo outro, beleza? E depois dividir por 2, porque essa era do triângulo, né? Base vezes altura dividido por 2. Então, no primeiro triângulo do canto superior esquerdo, a base A e a altura B dividido por 2, A vezes B dividido por 2 é a área dele. Os outros triângulos, gente, observem que eles também têm base A e altura B. Ou vice-versa, como eu já expliquei, né? Você pode considerar A como base, B como altura, ou B como base e A como altura, beleza? Mas o que interessa é que nós temos A vezes B dividido por 2, como a área desses triângulos. Assim, sucessivamente, todos os 4 vão ter essa mesma área. E o que fica para nós agora na dúvida é o que é aquele quadrilátero que está ali no centro? O que ele é? Bom, uma das coisas que nós sabemos sobre ele é que ele tem os 4 lados com a mesma medida. Os 4 lados dele são da mesma medida, por quê? Porque cada um desses triângulos, eles são congruentes entre si. Os 4 triângulos são congruentes. Como assim congruentes, professor? Vamos lembrar de um detalhe aqui, minha gente. Critério de congruência LAO, lado, ângulo, lado. Observe o primeiro triângulo, o triângulo que está do lado superior esquerdo. Esse triângulo, ele tem um cateto A, um cateto B e um ângulo de 90 graus entre eles, beleza? Vamos analisar agora o triângulo que está no canto superior direito. Ele tem um cateto A, um cateto B e um ângulo de 90 graus entre eles, beleza? Então, esses dois triângulos são congruentes, pelo critério LAO, lado, ângulo, lado.
Se você está com dúvida, gente, eu já fiz um outro vídeo aqui falando sobre isso, tá bom? Dá uma olhadinha aqui no meu canal. E nós podemos seguir a mesma lógica para todos os outros triângulos. Todos eles têm um lado A, um lado A, que é um cateto A, um cateto B e um ângulo de 90 graus entre esses dois catetos A e B. Portanto, esses 4 triângulos, eles são congruentes. Se eles são congruentes, a hipotenusa deles tem a mesma medida. Só que a hipotenusa é a hipotenusa desses triângulos que está formando justamente esse quadrilátero central. Então, nós conseguimos concluir que esse quadrilátero central ele é um losango. Por que ele é um losango? Porque ele tem 4 lados da mesma medida. Losango, gente, é um quadrilátero equilátero, ou seja, ele tem os 4 lados da mesma medida. Beleza? Vocês já devem ter ouvido essa expressão com os triângulos, né? Nós sabemos que ele é um losango justamente porque os 4 lados dele têm a mesma medida. É um quadrilátero com 4 lados de mesma medida. Agora vamos analisar, gente, um desses triângulozinhos aí. Observe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Só que nós já sabemos que um dos ângulos internos é 90 graus, porque é um triângulo retângulo. Tudo bem? Bom, então qual que é a soma dos outros dois ângulos internos? Eu vou chamar de alfa e beta, tá bom? Alfa mais beta tem que dar 90 graus também. Porque alfa mais beta dá 90, com mais um ângulo reto, 180 graus. Certo? Então, nós já sabemos que alfa mais beta vai dar 90 graus. Só que observe, gente, que o ângulo beta, por exemplo, ele é formado entre o cateto A e a hipotenusa. E o ângulo alfa, ali em amarelo, por exemplo, ele é formado entre o cateto B e a hipotenusa. Beleza? Vamos analisar no triângulo do lado direito, no triângulo superior direito. Quem que é o ângulo beta? Formado entre o cateto A e a hipotenusa. E o ângulo alfa? Formado entre o cateto B e a hipotenusa. Isso serve, gente, para os 4 triângulos. Beleza? Bom, então o que eu vou demonstrar ali para aquele ângulo roxo vai servir para todos os outros 3 ângulos, para todos os outros 3 vértices desse quadrilátero central ali. Se nós formos analisar, gente, alfa mais beta mais esse ângulo roxo, a soma desses 3 ângulos dá 180 graus. Porque se a gente for analisar essa reta, na verdade, esse lado do quadrado, esses 3 ângulos, alfa, o ângulo roxo e o ângulo beta, eles estão dando meia volta, né? Meia volta de uma volta completa. Vamos dizer assim, a volta completa seria 360 graus e meia volta seria 180 graus. Só que alfa mais beta já vale 90 graus. Então, quanto vale esse ângulo roxo? 90 graus. Eu poderia demonstrar isso, como eu falei, para os outros 3 vértices. Então, nós chegaremos à conclusão de que todos esses 4 ângulos valem 90 graus. Com isso, esse quadrilátero também é um retângulo. Beleza? Nós vimos que é um losango e também um retângulo. Ou seja, todos os seus ângulos internos medem 90 graus. Tá bom? E aí, gente? Aí nós temos a seguinte situação. Se um quadrilátero, ao mesmo tempo, ele é um losango e é um retângulo, então ele é um quadrado. Como assim, professor? Gente, por quê? Um losango, ele é um quadrilátero equilátero, tem todos os lados de mesma medida. E um retângulo é um quadrilátero equiângulo, tem todos os ângulos da mesma medida. Quando um polígono, gente, ele é chamado, ele ao mesmo tempo é equilátero e equiângulo, esse polígono é chamado de polígono regular. Ele tem propriedades específicas que a gente vai ver mais à frente. Tem a questão do raio, apótema, a circunferência inscrita, circunscrita, etc. Beleza? Bom, qual que é o quadrilátero, o polígono de 4 lados, que é regular? Exatamente o quadrado, tá bom? Bom, então vamos analisar, gente, o seguinte. A gente viu que dentro desse quadrado maior do lado direito a gente tem um quadrado. E quanto que vale o lado dele? Ora, os lados dele têm a mesma medida da hipotenusa dos triângulos retângulos. Quanto que vale essa hipotenusa? Vamos chamar de C, por exemplo. Tá bom? Vamos chamar de C. Então, se cada uma dessas hipotenusas vale C, qual que é a área desse quadrado? A área do quadrado não é lado ao quadrado? É. E esse quadrado não tem exatamente o lado medindo C, que é a hipotenusa desses triângulos retângulos? Tem. Portanto, a gente já descobriu que a área desse quadrado interno é C ao quadrado, tá bom? Sendo C a hipotenusa desse triângulo retângulo. Agora basta nós compararmos a área do quadrado do lado esquerdo com a área do quadrado do lado direito. Nós já vimos que o quadrado do lado esquerdo, a área dele mede A ao quadrado mais AB mais AB mais B ao quadrado. Somando AB mais AB, a gente chega em 2AB. Então ficamos com A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, que é exatamente o trinômio quadrado perfeito. Aquilo que eu ia falar para vocês, gente. Dá uma olhadinha em produtos notáveis, tá bom? E a área do quadrado da direita, qual que é? AB sobre 2, mais AB sobre 2, mais AB sobre 2, mais AB sobre 2, mais C ao quadrado. Quer dizer, a área desses 4 triângulozinhos retângulos, mais a área do quadrado interno. Beleza?
Só que se você fizer AB sobre 2, mais AB sobre 2, mais AB sobre 2, mais AB sobre 2, você vai ter 4 vezes AB sobre 2. 4 vezes AB sobre 2 é igual a 2AB. Volto a falar, gente, pegue seu lápis e sua folha e faça essa conta, tá bom? Pausa o vídeo, não tem problema, faça essa conta. 4 vezes AB sobre 2 é igual a 2AB. Então, a área do quadrado do lado direito é C ao quadrado mais 2AB. Só que se esses dois quadrados do lado esquerdo e do lado direito são congruentes, as áreas são iguais. Então, A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, que é a área do quadrado do lado esquerdo, é igual a C ao quadrado mais 2AB, que é a área do quadrado direito. E aí vem aquela hora que os estudantes gostam de fazer, né? Corta dos dois lados. Como assim, professor? Essa parcela 2AB está sendo somada dos dois lados da igualdade, então nós podemos cancelar, ficando com A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Tá bom? E aí a gente chega ao enunciado do Teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Gente, importante isso que eu estou frisando aqui, ó. Soma dos quadrados. Soma dos quadrados significa A ao quadrado mais B ao quadrado. Beleza? Anteriormente nós falamos de um caso de quadrado da soma. Quadrado da soma é uma coisa. Agora nós estamos falando de soma de quadrados. Soma dos quadrados é A ao quadrado mais B ao quadrado. Beleza? Essa soma é igual a C ao quadrado. Quem que é A, professor? A é um dos catetos do triângulo retângulo, não é? B também não é outro cateto do triângulo retângulo? Então, quando nós pegamos um dos catetos, que é o A, e elevamos ao quadrado, e somamos ao outro cateto B elevado ao quadrado, essa soma vai dar o C, que é a hipotenusa elevado ao quadrado. Beleza? Lembra sempre, gente, você tem que ter 3 quadrados, tá bom? A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Beleza? Vamos então a um exercício da Unicinos, que ele fala o seguinte. Na figura abaixo temos um trapézio retângulo cujas bases medem 9 cm e 12 cm e cujo lado não perpendicular às bases mede 5 cm. Qual o perímetro em centímetro desse trapézio? Digo para vocês um detalhe, gente. Trapézio, ele é um tipo de quadrilátero que ele tem um par, ou seja, dois lados que são opostos e paralelos, tá bom? Esses dois lados são chamados de base. Esses lados não têm a mesma medida, obrigatoriamente eles não têm a mesma medida, tá bom? Esses dois lados são as bases, um é chamado de base menor, outro é chamado de base maior, beleza? Então esse é um trapézio. Um caso particular do trapézio é o trapézio retângulo, que é o caso do trapézio desse exercício. O que é o trapézio retângulo? Ele é um trapézio, portanto ele tem 4 lados, 2 lados paralelos apenas, 2 lados não paralelos, e no trapézio retângulo em particular você tem 2 ângulos de 90 graus, 2 ângulos retos. Por isso que ele é chamado trapézio retângulo, beleza? Bom, o que acontece? Nós queremos saber o perímetro desse trapézio. O perímetro é a soma dos 4 lados desse trapézio. Nós já temos 12 centímetros, 5 centímetros, 9 centímetros. Falta a medida do outro lado, que é justamente o lado perpendicular às bases. Observem que o lado não perpendicular é o que mede 5 centímetros. O que nós devemos encontrar é o lado perpendicular às bases. Por que tem um lado perpendicular, professor? Porque esse trapézio é um trapézio retângulo, beleza? Bom, vamos pegar esse trapézio retângulo e dividi-lo em 2. Como dividi-lo em 2? Nós vamos traçar a altura desse trapézio. A altura relativa às bases, ela é perpendicular às bases, ela forma 90 graus em relação às bases, beleza? E eu estou traçando essa altura, gente, exatamente um dos vértices ali, ó. O vértice superior direito desse trapézio, olhando de onde nós estamos olhando, o vértice superior direito. Estou traçando, gente, a altura estrategicamente desse ponto. Por quê? Porque assim eu divido esse trapézio em 2 figuras. Beleza? Bom, vamos analisar essas figuras um pouquinho mais à frente. Agora, o que eu quero pensar com vocês é o seguinte. Do lado esquerdo, nós temos um retângulo, não temos? Então, quanto que vai ser dividindo esse lado de 12 centímetros em 2 partes, quanto que vai ser esse segmento de reta que vai do pé da altura até o vértice esquerdo do trapézio? Vai ser também 9 centímetros, beleza? Por quê? Esse 9 centímetros é paralelo aos 9 centímetros que já estão estabelecidos ali em cima. Lembrando, todo retângulo é um paralelogramo, então ele tem 2 pares de lados opostos paralelos de mesma medida, né? Cada par tem a mesma medida, beleza? Então, esse lado de 9 centímetros, ele mede 9 centímetros porque o lado de cima mede 9 centímetros. E a gente estabeleceu que a altura é perpendicular à base, tá bom? E quanto que sobrou do outro lado, do lado direito da altura, vamos dizer assim? Sobraram 3 centímetros, né? Porque nós tínhamos 12 centímetros ao todo, 9 mais 3 é 12, tá bom?
Então, nós temos do lado esquerdo um triângulo retângulo com lados medindo 9. Aliás, digo, não um triângulo retângulo, um retângulo, tá? Um retângulo, já está escrito aí, com lados medindo 9 centímetros e h, altura h. E do lado direito, sim, um triângulo retângulo, tá bom? Com catetos 3 centímetros e h, tá bom? Bom, vamos então simplesmente aplicar o teorema de Pitágoras ao triângulo para achar o tamanho de h, do cateto h. Por que nós vamos fazer isso, professor? Porque eu não falei que do lado esquerdo nós temos um retângulo? Ele é um retângulo. Um retângulo, gente, como eu expliquei, ele é um paralelogramo. Então, os lados opostos eles são paralelos e têm a mesma medida. Portanto, se nós temos, analisando, né, vamos dizer assim, da direção que nós estamos olhando, dois lados paralelos que medem 9 centímetros, os outros dois lados paralelos vão medir quem? h. Então, quando nós acharmos a medida de h, que é o cateto maior desse triângulo retângulo, nós vamos achar exatamente a medida do outro lado do trapézio que está faltando, tá bom? Aqui nós simplesmente aplicamos o teorema de Pitágoras, fazendo h ao quadrado, que é cateto ao quadrado, mais 3 ao quadrado, que é cateto ao quadrado, é igual a 5 ao quadrado, que é hipotenusa ao quadrado. Beleza? Continuando o desenvolvimento. H ao quadrado mais 3 ao quadrado, 9. É igual a 5 ao quadrado, que é 25. Beleza? Continuando o nosso desenvolvimento. H ao quadrado é igual a 25. Esse 9 que estava somando do lado esquerdo é a igualdade. Ele vai para o lado direito subtraindo. Então, h ao quadrado fica sendo 25 menos 9, que é igual a 16. Se h ao quadrado é igual a 16, para saber o valor de h apenas, nós fazemos raiz quadrada de h ao quadrado. Tá bom? Raiz quadrada de h ao quadrado é igual a raiz quadrada de 16, extraímos a raiz quadrada de um lado, fazemos o mesmo do outro lado da igualdade. Portanto, chegamos em h igual a 4. Gente, coloquei toda a resolução numa linha só primeiro para vocês observarem que não é uma resolução muito longa, tá bom? Depois, gente, justamente para vocês irem pausando o vídeo e fazendo as contas, tá bom? Façam as contas aí no caderno de vocês, na folha de vocês, beleza? E aí, gente, como nós descobrimos que o cateto maior do triângulo retângulo é o mesmo que a altura do trapézio, que é exatamente tem o mesmo valor do lado que estava faltando, basta nós somarmos todos os lados desse trapézio e assim nós vamos chegar ao perímetro dele. 12, que é o base maior, 5, que é o lado não paralelo e não perpendicular às bases, 9, que é a base menor, e 4, que é o lado não paralelo, que é perpendicular às duas bases que nós acabamos de descobrir, que é 4 centímetros. Então, 12 mais 5 mais 9 mais 4, nós chegamos a 30 centímetros, que é o perímetro deste trapézio. Beleza? Faço aqui, gente, uma observação, retomando aqui o diálogo que foi apresentado no começo pelos dois operários da construção civil. Eles perguntam como é que eu consigo encontrar um ângulo reto. O Manelli apresenta uma resposta. Olha, faça um triângulo com lados 60 centímetros, 80 centímetros, 1 metro. Uma observação importante aqui, gente. Por que 1 metro? Porque 1 metro é igual a 100 centímetros. 100 centímetros. Beleza? Nós temos que trabalhar sempre na mesma unidade. Então, se nós estamos trabalhando com lados em centímetro, todos eles vão ser em centímetro. Beleza? Se estivermos trabalhando em metro, todos eles em metro. Ao aplicarmos o teorema de Pitágoras, nós vemos o seguinte. A hipotenusa, gente, no triângulo retângulo sempre é o maior lado, né? Hipotenusa a gente só fala em triângulo retângulo. Então, os dois lados menores são os catetos e o lado maior é a hipotenusa. Bom, 60 ao quadrado, que é cateto ao quadrado, mais 80 ao quadrado, que é cateto ao quadrado, é igual a 3.600 mais 6.400, que é igual a 10.000. 10.000 é igual a 100 ao quadrado. Beleza? Exatamente 100 ao quadrado. Portanto, um triângulo com lados 60, 80 e 100 é um triângulo retângulo. Beleza? Bom, note, gente, que esse triângulo, que tem lados 60, 80 e 100, ele é semelhante ao triângulo apresentado no exercício anterior, no exercício da Unicinos. E a razão de semelhança é igual a 20. A razão de semelhança é o K. Como assim? Se nós pegarmos cada um dos lados do triângulo 3, 4, 5 e multiplicarmos por 20, que é esse valor constante, nós vamos chegar nos valores de 60, 80 e 100. Beleza? Detalhe, gente. Razão de semelhança é um valor que eu tenho que multiplicar cada um dos lados, tá? Eu não posso pegar um lado e multiplicar por 20, outro por 19, outro por 21, não. Aí eu não estou falando de dois triângulos semelhantes. Para eles serem semelhantes, cada um dos lados eu tenho que multiplicar pela mesma constante. Então, 3 vezes 20, 60. 4 vezes 20, 80. 5 vezes 20, 100. Portanto, o triângulo de lados 3, 4, 5 e o triângulo de lados 60, 80 e 100 são triângulos semelhantes.
O triângulo, gente, 3, 4, 5, ele é um famoso triângulo retângulo, ele é um dos triângulos pitagóricos, que são retângulos com lados que têm medidas de números inteiros, tá bom? O triângulo 7, 24, 25 é outro exemplo, o triângulo 5, 12, 13 e assim por diante, beleza? Aqui, gente, faço então essa observação aqui no final, essa relação entre esses dois exercícios, e mando aqui meu abraço para todos os operários da construção civil, né? Eu sou engenheiro civil. Esse tema do esquadro é muito importante porque na formação em engenharia civil, na graduação principalmente, a gente tem mais contato com principalmente lajes que são retangulares, né? Então, o engenheiro geralmente ele passa sente um pouquinho mais de desafio, né? Quando ele tem lajes em outros formatos, né? Então, saber o esquadro é fundamental, né? O esquadro metálico, que é aquele esquadro menorzinho, ele é usado para medir, por exemplo, anéis de faces, de tijolo, etc, né? E aqui, gente, eu deixo essa mensagem aqui, essa gratidão a todos os operários aí da construção civil, pedreiros, armadores, azulejistas, eletricistas, todos que trabalham e que muito nos ensinam nessa construção civil. Inclusive, nesse diálogo, o nome do Mané não é à toa, é uma homenagem aí ao meu falecido avô, seu Manuel Botelho, que foi pedreiro e mestre de obras, tá bom? E aí, gente, na descrição eu vou deixar 3 vídeos muito interessantes que falam exatamente sobre o que nós falamos aqui, sobre construção de esquadros. Um deles é o do Lindomar, que ele faz um esquadro de madeira, construção em obra, tá, gente? Em obra de construção civil. Outro é do Sérgio Eduardo, que ele se denomina pedreiro, né, no vídeo, e é interessante que ele faz um triângulo metálico, né? Então, ele pega ali, salvo engano, alumínio, né, e faz o seu triângulo, muito interessante também. Nessa linha, esses 2 vídeos, gente, são nessa linha que a gente está falando aqui, Teorema de Pitágoras, tá bom? E o último eu vou deixar para vocês de curiosidade, que eu também gosto de trabalhar esse conteúdo com os estudantes, que é desenho geométrico, né? O Henri Fabrício, engenheiro eletricista, né? Ele mostra o desenvolvimento na verdade, da mediatriz, né? Que a gente faz em desenho geométrico, mas de 2 retas perpendiculares, vamos assim dizer, através de desenho geométrico. Muito interessante também, tá bom? Deixo aqui então, gente, meu abraço a todos vocês. Bons estudos, bom fim de semana, tá bom? Agora eu tô aí nas redes sociais, deixo meus contatos aí. E se vocês ficarem com quaisquer dúvidas, por favor, me procurem. Deixem aqui nos comentários, tá bom? Um forte abraço então para vocês, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.